Dor cervical, dor no pescoço, aquela sensação de rigidez, parece que está meio duro e um pouco limitado para se mover, tanto na flexão quanto nos movimentos de rotação e inclinação. Se esse é o seu caso e você já passou por vários profissionais, procurou vários diagnósticos e ainda não tem certeza do que é e como resolver, deixa eu te contar um caso bem inusitado que você vai ver que o corpo ele é bem mais complexo do que parece e que tem bem mais motivos para você ter dor cervical do que você imagina. Acompanhe o vídeo comigo. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular e toda semana no meu canal do YouTube eu falo sobre dor, exercício e lesão e ensino você como identificar, como localizar, como tratar de uma forma eficaz a real causa do seu problema. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, saiba que existe sim uma causa para o seu problema e que você não ficou atento a isso, você está atento às sequelas. Para as pessoas que têm dores cervicais, a grande maioria delas procurou fazer uma radiografia, fazer uma ressonância, fazer uma consulta com o médico ortopedista, viu lá algumas alterações, hérnia de disco, degeneração, um bico de papagaio, alguma degeneração, e acredita que aquilo ali é todo o problema. Deixa eu te explicar, isso não é verdade. Na cervical você tem a sequela do problema e não a causa do problema. É claro, tirando os traumas. Se você já viu que esse vídeo ele é diferente, ele vai te ajudar, a minha recomendação é que você curta o vídeo, se ele realmente te ajudou e se ele te fez sentido. E se você achou o conteúdo interessante, compartilhe com as pessoas da sua família. Para mim é muito importante saber que você gostou do conteúdo e ele está te ajudando e que libertou outras pessoas como da sua família sobre essa situação, tá bom? Se você ainda tem dúvidas sobre dor cervical e outras coisas que eu vou falar ao longo do vídeo, e calma lá porque o vídeo ainda vai ser bem comprido, ele ainda vai explicar outras cositas e vocês vão entender tudo certinho como que o que causa essa dor da cervical, tá? Vocês vão entender bem certinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, vai lá no meu Instagram, deixa a caixinha de mensagens, eu estou sempre lá respondendo todas as dúvidas de todo mundo, tá bom? Para facilitar para vocês entenderem o que causa essa dor, essa rigidez, esse travamento na cervical, eu vou trazer aqui um caso curioso para vocês. Eu tinha uma prática no passado de fazer só caso curioso, porque a maioria das pessoas se conecta com isso, a maioria das pessoas entendem como que um problema, às vezes muito longe de um ponto, gera dor em outro. E é isso que eu vou ensinar nesse vídeo, tá bom? Paciente do sexo feminino de 44 anos chegou para mim com várias queixas, não uma queixa pontual, várias queixas, dores nos braços, nos ombros, na cervical, na coluna, nas articulações, uma série de problemas e fazendo já uso de algumas medicações. A gente localizou a real causa dela, tratamos e a paciente hoje recebeu alta, depois de 3 atendimentos. Murilo, qual que era a causa dela? O que causava todo esse sofrimento, inclusive na cervical dela? Basicamente intoxicação por metais pesados, um paciente bem intoxicado. Tinha outros problemas ligados à alimentação, inflamações do intestino grosso e distúrbios nesse sentido. Mas o que isso tem a ver com a dor cervical dela, Murilo? Eu quero saber da cervical, dor no pescoço que eu tenho também. Talvez você não saiba, meu amigo, minha amiga, mas se você tem hipotiroidismo, se você tem alterações na tireoide, como era o caso dessa paciente, que usava medicação para tireoide, se essa tireoide ela está disfuncional, a inervação da tireoide é cervical. Vai lhe projetar dor na cervical, dor nessa região, no segmento cervical médio, e lá naquela região vai criar um fenômeno neurológico chamado sensibilização central, que vai, vamos dizer assim, criar um desequilíbrio da musculatura na cervical, essa musculatura que segura o seu pescoço vai ter um desequilíbrio, ela não vai estar ativa da forma correta, gerando toda a carga sobre os corpos vertebrais, sobre todas as vértebras, os discos, as articulações da cervical. Eu sei que eu já comecei num nível bem alto nesse vídeo, mas fiz isso para justamente quebrar aquele padrão que vocês estão acostumados. Ah, eu tenho dor cervical, aprenda 5 exercícios para melhorar sua dor. Não é verdade, não é isso que vai curar seu problema. Ah, doutor, mas eu fiz uns 10 exercícios e aliviou minha dor. Por quanto tempo? Por quantos dias? E depois, você não sentiu dor em outro lugar? Nos ombros, no punho, no cotovelo? E aí? Dor de cabeça? Então eu não quero mais que as pessoas venham para um vídeo no YouTube ou venham para um canal do YouTube com a ideia de uma cura milagrosa que dispense uma avaliação clínica. Não é. Eu quero que elas se abram para o diagnóstico e identifiquem o que elas têm. Eu quero que elas façam uma triagem de várias possibilidades para dor cervical. Se eu pudesse, eu faria uma sequência de
20 causas para dor cervical aqui com vocês, toda semana um videozinho novo, e vocês vão um por um testando até acertar o seu e eliminar. Ali você elimina o problema, você não diminui ele, você elimina. Essa paciente de 44 anos que eu falei para vocês, eu tratei todas as informações que ela tinha, tratei todo o hipotireoidismo que ela tinha, e hoje, no momento desse vídeo, na gravação desse vídeo, a última sessão dela, eu fui lá na cervical, onde ela sentia dor e rigidez, e fiz a liberação das vértebras numa manipulação só. E eu sei que isso não vai voltar, porque aquele fenômeno ele era adaptativo de outro problema. Vocês entenderam? Então toda dor tem causa, você precisa ir na raiz dela, tá? Como que se liga um problema cervical à tireoide? Primeiro, como eu falei, pela inervação autonômica. Então existem nervos do seu corpo que controlam as funções dos órgãos, no caso aqui a tireoide, e essa inervação, nesse caso, está ligada em C3 e C4, mais ou menos. Nesses níveis cervicais, você vai ter inervação da tireoide, a inervação autonômica dela. Então, se ela está alterada, ela vai sensibilizar esses níveis. Existem outras relações musculares, faciais, ligamentares. Esse paciente, pelo fato de ele estar intoxicado, inflamado, ele também gera rigidez nas articulações. Então, é um fator que se agrava. Um agrava o outro. Mas ele só tinha rigidez na cervical. Em outros níveis ele não tinha. Então, era muito mais ligado à tireoide. E assim por diante. Para vocês entenderem um pouco do exemplo. O que eu faço, doutor, para corrigir se eu tenho um cenário igual dessa paciente? Se eu tenho hipotireoidismo, eu fiz o exame lá com o médico, eu tenho diagnóstico ou não, eu tenho hipotireoidismo subclínico, eu nem sei o que é isso, eu nunca nem vi esse fator. Às vezes é um ponto importante para você saber o que é o hipotireoidismo subclínico. Tá? Muitas pessoas têm lá um TSH um pouco alto, um T3 um pouco baixo e não medem o T3, desculpe, o T4 um pouco baixo e o T3 elas não medem. Então isso são indicativos de um hipotireoidismo subclínico e a pessoa nem sabe que isso é um problema, ok? Então é importante você correr atrás das várias possibilidades para dor cervical. Se você quer saber, nesse momento do vídeo, se a sua dor cervical está ligada à tireoide, é mais simples do que você imagina. É mais simples do que você imagina. Você vai agora, nessa parte prática do vídeo, fazer um teste simples. É claro que esse teste, feito em consultório, por um bom profissional, com uma boa manualidade, ele é mais preciso. Mas vamos ver se você consegue fazer em casa para lhe ajudar a tirar essa dúvida. Principalmente se você tem hipotireoidismo, ok? Então você vai testar um movimento de inclinação da cervical. Você inclina para um lado, você inclina para o outro e você percebe se você tem dor ou limitação de movimento. Por exemplo, ó, eu fiz para o lado de cá, não me doeu. Eu fiz para o lado de cá, tá meio limitado, meio travado, tá me doendo. Estou dando um exemplo, certo? De 0 a 10, você vai quantificar essa dor. Então, ó, fui para cá, doeu um 7. É bastante, uma dor bem alta. Eu quero saber se a minha tireoide tem relação com essa dor 7. Né? Claro que essa dor, pessoal, ela pode vir de uma lesão na cartilagem, de uma lesão na articulação, de uma lesão no disco intervertebral, na cápsula articular, nos próprios músculos. Mas entenda que isso tudo não é a causa do problema, é resultado de outro problema. Como eu falei, eu poderia fazer uma série de 20 lives aqui, tranquilamente, 20 aulas, melhor dizendo, de 15, 20 minutos, dando exemplos de causas para dor cervical, facilmente. Mas eu selecionei uma bem diferente para vocês saírem daquela inércia de achar que é só ir ali fazer uma massagem, fazer um alongamento, exercício XYZ, que vai melhorar. Não é verdade, ok? Então você definiu o movimento que te dói, definiu o grau da dor que dói, certo? Inclinação que dói. O que você pode fazer? Você pode palpar, então você vem aqui assim, ó, na altura da sua tireoide, tem esse gogozinho aqui, ó, esse ossinho, que a gente chama de incisura jugular. Você pode pegar os 4 dedos para cima, ó, os 4 dedos para cima, e com o outro você pega com o polegar meio deitadinho, não de ponta, meio deitadinho. Assim. Aqui você está mais ou menos sobre a tireoide. Não precisa se preocupar. Se você não acertar 100%, você palpa mais áreas. Eu palpei aqui, eu palpei aqui, eu palpei aqui em cima, já estou lá no osso, ó, lá em cima, né? Enfim, então você palpou aqui assim. O que você vai fazer? Você vai levar esse tecido para um lado, por exemplo, ó, olha para minha garganta lá, eu levei para a direita, e vou fazer o movimento. Opa! Aumentou o movimento e a dor aliviou. Ou então para lá. Opa! Aumentou o movimento e a dor aliviou. Quando você estressa o órgão, no caso aqui em questão a tireoide, você estressa ele, você pode fazer em vários sentidos, para baixo, para lá, para cá, para cima, ó. Você
pode fazer um lifting, que a gente chama, e testar o movimento. Quando você... Desculpa, pegou minha garganta. Quando você estressa o tecido e provoca o movimento que estava te gerando dor, você vai conseguir comprovar se aquilo ali tem uma relação ou não. É claro que, como eu falei, um profissional habilitado, com uma boa manualidade, consegue ver isso com mais clareza. Eu gosto de fazer uma série de testes nos meus pacientes para mostrar, ó, sua dor cervical vem disso, sua dor no ombro vem daquilo. E quando eu sei de onde vem, que eu fiz o teste preciso, eu sei de onde vem, aí eu faço esse teste provocatório com ele, faço provocação e faço o movimento que ele sente dor. Aqui eu dei exemplo da cervical, mas poderia ser dor em qualquer parte do corpo, por incrível que pareça. O corpo ele é todo interconectado, se o seu problema for esse, vai modificar. O caso dessa paciente em questão, por exemplo, ela já chegou para mim com uma melhora absurda de boa parte dos sinais e sintomas, mas ainda tinha o bloqueio aqui. Por quê, Murilo? Vou explicar para você. E isso serve como regra para vários problemas de coluna, não só para cervical. Aplique isso no seu dia a dia que você vai perceber. Se você tem dor na cervical, rigidez ou bloqueio mecânico, entenda que essas articulações, a menos que você tenha tido um trauma, então você teve um trauma, é a parte. A menos que você tenha tido um trauma, essas articulações, esses músculos, esse conjunto locomotor, ele está criando uma estratégia, um mecanismo, eu chamo de falha biomecânica, mas não é bem uma falha, mas é como vocês entenderem, criando um mecanismo adaptativo frente a outro problema. Então você teve lá um problema na tireoide, ele vai adaptar na sua cervical, no seu ombro, no seu crânio, para tentar compensar, para tentar equilibrar as funções daquela cervical e para tentar equilibrar as funções da tireoide. Tentar trazer todo mundo para a homeostasia. Não adianta ele deixar a sua cervical 100% e a sua tireoide mal, ou o contrário. Vocês estão entendendo? Então o corpo ele busca o equilíbrio, ele busca a homeostasia, do jeito que for. E o seu corpo físico, a sua matéria, as suas estruturas estão adaptados a isso. Eles são parte disso, estão adaptados a isso. Então se você começou com uma rigidez cervical e agora já está pensando, putz, eu tenho hipotireoidismo, vale a pena você fazer o testezinho que eu ensinei, pelo menos o teste. Passe esse vídeo para pessoas que têm o hipotireoidismo, para elas saberem que pode haver uma relação, tá? Que é mais estreita do que elas imaginam. Ah, doutor, realmente, eu fui no médico, fui lá, fiz uma ressonância e eu tenho uma hérnia de disco em C4, C5, por exemplo. Ok, será que essa lesão C4, C5 não foi causada pela inibição da musculatura profunda cervical, pela sensibilização central causada pela inflamação, pela disfunção, melhor dizendo, da tireoide? Ok? Você precisa imaginar isso, se isso aconteceu. Ou será que essa lesão em C4 ou C5 não é adaptativa a outro problema, a outra falha biomecânica que eu nunca vi? A maioria das pessoas não faz essa pergunta, elas aceitam o diagnóstico de hérnia de disco, degeneração e bico de papagaio, ficam a vida inteira fazendo exercício, pilates, alongamento e massagem, ou ventosa e escambau, e estão sempre com dor e sempre voltando com problema. Sinto muito. Se você chegou nesse vídeo e esperava ver isso, eu lhe frustrei. Eu quero que você entenda a raiz do problema, ok? Então agora criamos um problema, né? Criamos um cenário ruim, um cenário que você tem que tratar a sua tireoide. Murilo, como eu trato a minha tireoide? Como que ela resolveu a tireoide dela? Aí é a primeira etapa. Destoxificar seu organismo. Se você não tira os metais tóxicos, as inflamações, os problemas metabólicos que você tem ligado às toxinas, essas toxinas elas bloqueiam a entrada de nutrientes na tireoide. Essa tireoide não vai estar funcionando. Você precisa comer os alimentos que fazem a produção do T4 e do T3 e principalmente que convertem o T4 em T3, que são os hormônios da tireoide. Alimentos ricos em proteína, ricos em gordura, selênio como as castanhas, né? Alimentos que contenham um pouco de iodo, o próprio sal, sal integral, não refinado, né? O sal integral. Buscar alimentos que contribuam para a desinflamação do corpo, alimentos que são anti-inflamatórios, como o cacau, por exemplo. Eu sei que eu estou indo um pouco distante, talvez, para vocês na dor cervical, mas eu estou ensinando de algumas dicas para você resolver o seu problema cervical, para você resolver o seu problema de tireoide, se esse for o seu problema. Essa paciente em questão mudou toda a alimentação dela, tomou todos os nutrientes que eu falei, num período de 45 dias ela voltou para mim, ela estava morrendo de dores, ela fez a consulta, um exame e uma sessão, 3 atendimentos. Hoje foi o terceiro. Ela voltou sem nenhuma queixa, só tratei sequelas. Todo problema gera sequela. E as sequelas podem estar em várias partes do seu corpo.
Aqui no consultório, a gente faz uma triagem dos 4 pilares da saúde. Não sei se você já ouviu falar sobre esse vídeo. O cardzinho vai estar aqui embaixo ou aqui em cima. Dá uma conferidinha. A gente faz uma triagem dos 4 pilares da saúde plena: emocional, químico, energético e físico. Identifica a raiz do problema do paciente. O que esse paciente tem como problema de fato, né? Onde começou. Trata esse problema e todas as sequelas. Essas sequelas vão cruzar com a dor que o paciente sente. Ok? Conseguiu entender? Saiu da caixinha de achar que precisa tratar o músculo, a inervação só, ou só a articulação, ou só a hernia de disco? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu esse vídeo, deixou alguma coisa curioso, manda aqui nos comentários. Se ele te ajudou, curte. Se ele não te ajudou, bota no sininho para baixo, que daí eu consigo saber se isso está te resolvendo o problema ou não. Eu criei hoje essa metodologia diferente de vídeo. Hoje foi a primeira vez que eu criei essa metodologia de vídeo, falando de um caso de uma paciente, para ver se vocês conseguem entender com maior profundidade o quão importante é localizar a real causa primária da dor e do sofrimento e tratar todas as sequelas e agravantes. No mais, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.